Antes vamos falar um pouquinho do centro, vamos falar um pouquinho dos trabalhos, vamos falar um pouquinho da casa. Obrigado. Na verdade a gente grava as cartas e põe as cartas, tem um canal no YouTube que é André Rocha Oficial 400, acho que é isso, e ali fica as cartas ali, tá bom? Embora traga o nome André Rocha, mas pertence ao centro, tá? Só por isso, mas é do centro. Mas vamos falar um pouquinho do centro. Primeiro que todo mundo que vem aqui, nem todos são espíritas, né? Algumas pessoas, eu chamo de bagagem cultural, eu sempre nesse momento eu repito um pouco, mas eu preciso esclarecer algumas coisas, né? Porque as pessoas, a dor da saudade quebra a barreira. Porque às vezes a gente pensa assim, quando que talvez eu imaginaria pisando dentro de uma casa espírita? Porque a gente tem aquela visão de espiritismo não é bom. Visão que eu digo assim, das pessoas lá de trás, por isso que eu chamo de bagagem, né? Das pessoas falar, cuidado e tal. Doutrina espírita, quem estava aqui no momento da palestra, né? Que nós estamos chamando de diálogo de luz, para poder quebrar um pouco essa barreira que existe, né? Palestra parece que ela cria uma barreira entre a gente. Então, diálogo de luz, vamos ver se a gente quebra isso, por quê? Para que a gente possa participar, né? A doutrina ela fala de fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? É aquela que eu posso perguntar, eu preciso entender, né? Eu sempre falo aqui, você quer ver uma coisa que às vezes a gente fala assim, é simples, mas para a gente entender. Muitos de nós aprendemos. O primeiro morador da terra foi Adão, depois a Eva, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Eu estou resumindo, né? Mas se você fizer uma matemática, a terra tinha Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel. Está lá na Bíblia. Aí Gênesis capítulo 4, o endereço é esse. Aí diz assim, Caim... Então na terra ali, a princípio teria 3 pessoas. Aí diz assim, Caim sai da terra dos seus pais, vai para uma cidade chamada Nod. Lá em Nod ele encontra a esposa e casa. E ela dá à luz a um filho chamado Enoque. Aí eu falo assim, da onde estava aquela mulher lá naquela cidade chamada Nod, se só tinham 3 pessoas? Então a doutrina espírita ela diz assim pra gente, a terra já era habitada. Então, e a gente precisa entender, né? Há pessoas que às vezes nessa passagem aí, eu já ouvi as teorias da que você imaginava, eu já ouvi, né? Eu já ouvi uma que o cidadão chegou e falou assim, não, mas será que a mãe e o filho não ficaram juntos? Eu falei, rapaz, nem termina, pelo amor de Deus, não, nem continua. Porque aí, como diz o meu amigo lá de Minas, aí azedou o pé do frango mesmo. Aí complicou, né? Então assim, a doutrina espírita, e ela vai sempre falar pra gente de Jesus. Aplica ensinamento de Jesus na sua vida. Eu trago uma frase aqui que escutei uma vez e eu aplico. A vida é bela, a gente que estraga ela. Quando que a gente estraga ela? Quando a gente não aplica o ensinamento de Jesus. Quais são? Bondade, caridade, fraternidade, respeito, né? Hoje em dia, quer ver? Eu falo isso aqui que nem, e eu sempre uso assim, eu vou falar e vou sair de fininho. Mas assim, se fôssemos falar de política, ia dar briga. Aí a doutrina espírita, ela vira, ela fala assim, eu tenho que saber respeitar meu irmão. Cada um tem um direito, um gosta de X, outro gosta de Y, e acabou. Mas... tá entendendo aonde? Aí a pessoa fica brava, briga e tal, e não sei o que, e isso, perde a amizade e tal. Há pessoas que ela tem interesses. Há pessoas que ela só vê o seu lado. E aí a doutrina, ela vai, mas ela diz assim, nós temos que aprender a perdoar. Quem nunca passou por ingratidão? Há uma frase da doutrina que ela diz assim, quem pratica o bem tem que estar preparado para a ingratidão.
Então, quando você vem aplicando os ensinamentos de Jesus na sua vida, a sua vida ela é mais calma, ela é mais em paz, a vida é bela. Você acorda sorrindo, você passa o dia feliz, termina a noite grato. Quando termina a noite, você deita e você fala assim, gratidão, meu dia foi um dia gostoso, um dia de paz. Por quê? Porque você aplicou isso na sua vida. Quando você não aplica, aí, meu amigo, às vezes à noite você nem dorme. Aí você começa a pensar, aí você vai, fulano fez isso pra mim, e eu vou ter que fazer isso pra ele, e não sei o quê, e nossa, eu devia ter falado aquilo, nossa, me falou isso, e se eu tivesse falado aquilo, reagido dessa... Né? Eu chamo de frases de impacto. Facebook tem as suas frases de impacto, né? A primeira é aquela, que todo mundo... É ranço, peguei ranço, né? Entendeu? Aí as pessoas, tal, ranço. Não, aí eu brinco, pega Jesus, muda, entendeu? É vibração. Tem uma história do Chico, que Chico estava caminhando e Chico deu uma topada. E quando o Chico chutou a pedra, meu irmão, alguém aqui já experimentou essa experiência de chutar a quina da cama, chutar uma pedra? Eu vou dizer para você, dói, a lágrima escorre, o coração bate no dedão. Geralmente, quem passa por esse momento, o que faz? Nós não podemos nem dizer na casa espírita. Nós não podemos nem falar, né? Não é que a gente, André, mas não é que pode? Não, é que a gente vai até entender. É vibração que não é legal. Aí você vira e fala assim, aí Emmanuel, na hora, virou pro Chico e falou assim, agradece. Eu imagino a cena, né? Você imagina Chico virando e falando assim, obrigado, Deus. Todos nós conhecemos aquele, na escola, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Todos nós conhecemos. Então você imagina o Chico, né? Obrigado, Deus. Obrigado porque tinha uma pedra no meio do meu caminho. Obrigado porque eu tive a oportunidade de chutar essa pedra. Gratidão porque o coração está batendo no dedão. Era mais ou menos isso. Mas ele agradeceu. Só que ele, todo momento, depois ele virou para Emmanuel, aquele espírito amigo que andava com ele, ele virou e falou assim, mas Emmanuel, por quê? Por que eu precisei naquele momento agradecer? Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque naquele momento já havia alguns espíritos menos bons. Chico nunca usava a expressão ruim. Chico usava a expressão menos bom. Ele falou assim, então já tinha alguns irmãozinhos espirituais menos bom que estavam esperando a sua vibração baixar. Quando a sua vibração baixasse, eles iam te influenciar, né? Quando a gente está com raiva de alguma coisa, o que a gente faz? O que a gente deseja para o outro? Você vai desejar amor? Você vai desejar que o outro fique bem, né? Então, quando a vibração baixa, é isso que acontece. Então, a doutrina, ela ensina isso pra gente, né? Nesses momentos, tem uma frase que ela diz assim, o silêncio é uma prece. Aí um dia uma pessoa virou e falou assim para mim, eu não concordo com essa frase. Porque é aquela frase que muita gente usa por aí e na verdade ela não tem nem um amparo judicial, né? Vamos para a lei, né? Quem é formado em direito sabe disso. Porque tem muita gente que fala assim, não, quem cala consente. Não, quem cala não quer briga. Só isso. Eu não quero brigar. Não quer dizer que eu estou concordando. Briga é só jogar pedra um no outro, né? Por isso que Jesus falou, quem não tem pecado joga a primeira pedra. Um joga daqui, um joga dali, e um joga daqui, e um joga dali, e um joga... Terminou, você fala assim, quem ganhou? Ninguém. Quem ganhou foi o menos bom. Que influenciou e falou assim, consegui. Então, a doutrina, ela fala isso pra gente, né? Então, o vir na casa espírita, o passar pelo momento do diálogo de luz, né? Que começa nas quintas-feiras, das 5 até as 6, tá? Esse momento,
é onde a gente ouve esses ensinamentos, essas coisinhas que a gente vai... Em palavras de Jesus. Então, doutrina espírita, ela vai falar para você sempre de Jesus. Você pode ter certeza disso. Quem que eu devo seguir? O André e tal? Não, segue Jesus. Segue Jesus. Né? Aplica o ensinamento dele. Bondade, caridade, fraternidade, respeito, compreensão, perdão, saber perdoar. Quando você não perdoa, irmão, o sentimento que traz no coração não é fácil. E faz mal, a pessoa sofre. Né? A pessoa, ó, ela não dorme, pode ter certeza disso. Ela não dorme, ela vira à noite, já acorda com aqueles pensamentos não bons. Se encontrar o outro na rua, então, eu imagino quando eu falo aqui de perdão, né? O que é perdoar, né? Perdoar é ficar livre desses sentimentos. Aí você imagina a pessoa quando ela acorda de manhã cedo, ela vai trabalhar, entrar às 7, ela acorda às 6 horas, vai na padaria buscar o pão, aquele pão quentinho, né? Que só você chegar em casa com esse frio, pãozinho com manteiga, quente, cafezinho com leite, filho. Nossa Deus, não tem coisa mais gostosa. Aí você imagina, você compra aquele pão que você nem fecha o saco, você vem com ele aberto, que a moça fala assim, se fechar vai abafar. Você vem com ele ali, recebendo aquele arzinho quente. Aí você encontra a pessoa. Aí você chega na sua casa, você já vira e fala assim, que ódio, que raiva. Encontrei com fulano, encontrei com a fulana. Nossa Deus, se eu pudesse eu pulava no pescoço. Que acabou com o meu dia. O dia nem começou. Aí quando a gente perdoa, aí a gente ainda fala assim, e você sabe que fulano ainda teve a capacidade de dar um tchauzinho, me cumprimentar e dar bom dia? Eu não sou hipócrita. Não sou hipócrita. Não, não é questão de ser hipócrita, é questão, primeiro, desculpa, é ser educado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra, é ficar livre desse sentimento. Bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe. Ah, mas a vida é bela, a gente que estraga ela. Você está entendendo? Então assim, quando a gente vai aplicando esses ensinamentos na nossa vida, nossa, né? O cidadão toma remédio. Tem um pessoal mais antigo aqui que às vezes, né, eu assisti muito desenho na minha vida, fui criado com meu pai de ler gibi direto. Nós aprendemos a ler no gibi, aprendi a ler em gibi. E tinha aquele desenho do tal do Papas Légua lá, que vivia tentando com relação lá o coiote, né? E nada dava certo na vida dele, né? E aí tem gente que às vezes acorda e tal, pensa e deseja e tal, passa mal, aplica o ensinamento de Jesus. Então assim, a vida é bela. Tá? A doutrina espírita é isso, meu irmão. É para que a gente, né? Porque é fácil eu olhar o outro. Eu falo aqui, ó, se eu pegasse uma folha em branco aqui agora e desse para cada um e falasse assim, escreva da pessoa que está ao seu lado. Mesmo que você não a conheça, você ia conseguir escrever alguma coisinha. Você ia pegar, você ia olhar assim, não gostei muito porque não olhou muito para mim, ou gostei. Você vai conseguir escrever, você vai. Agora, se eu der a mesma folha e falar assim, fale sobre você, aí você já vai começar assim, e agora? Eu sou uma pessoa boa, mas se eu botar isso, vai ser vaidade, então eu não posso pôr isso. Mas eu tenho um coração bom e tal. Você vai ficar uma meia hora com a folha em branco para tentar colocar uma palavra nessa folha e dizer assim, quem sou eu? E Santo Agostinho, aí ele disse assim pra gente, a melhor coisa da gente, né, se melhorar, renovar, é a gente o quê? Conhece a ti mesmo. Quando a gente nos conhece, eu preciso me conhecer.
Porque quando a gente conhece, a gente vai domando, né, o velho homem que tem dentro da gente, aquele que às vezes quer fazer isso, fazer aquilo, né? Aí a doutrina vem, Jesus. Eu falo aqui, ó, Jesus estava na cruz do lado do ladrão. O que ele falou para o ladrão? Arrepende e hoje mesmo nós vamos estar juntos. Se entra um ladrão aqui e a gente pega ele, o que a gente faz com ele? Só tem gente bom de braço aí, filho. Tem gente aí que vai só abracinho, né? Como eu falo, leva ali no quartinho ali, aumenta o som. Nós vamos falar para ele, senta aqui na cadeira que nós vamos falar de Jesus para você. Não vai. Então nós temos um monte de coisa para a gente ir aprendendo na nossa vida, não julgar o nosso irmão, cada um presta conta, né? Então, isso é a doutrina espírita, tá? Então nós estamos aqui todas as terças, todas as quintas. O centro tem as redes sociais, Facebook, Instagram. Por que é importante quando a gente fala ali, o Facebook e o Instagram? Tem até um site, nós ativamos ele, agora eu só estou ajustando, mas ele já está no ar, www.semael, né? Semael que é do centro, a abreviaturazinha do centro, Centro Espírita Missionário de Amor e Luz, da Semael. .com.br. Já tem umas coisinhas lá que eu tinha colocado, mas a gente vai dar uma atualizada. Quem faz essas partezinhas aí é o André, né? Então o André faz o bolinho, o André faz a parte de mídia. Eu tenho o amparo das pessoas, óbvio, mas a gente que faz um pouco. Então devagarzinho, toda ideia é bem-vinda também, tá certo? Sejam bem-vindos lá com as ideias. Então tem as redes sociais, principalmente Facebook, Instagram. Por quê? Porque ali a gente divulga tudo. Por exemplo, aqui ó, quarta-feira nós temos o estudo da doutrina espírita. Só que uma quarta é o estudo e na outra era a mocidade. Eu já usei o português no passado. Era. Aí alguém vai dizer assim, nossa André, por quê? Porque é o seguinte, já vamos dar o primeiro spoiler. Eu já postei hoje que nós estamos fazendo uma enquete, porque a mocidade, ela estava na quarta-feira. A mocidade vai vir para um sábado por mês. Né? Muitos dos jovens têm faculdade, então fica difícil de estar na reunião. Então, eu sei que é o sábado, deixei ali vários horáriozinhos para que as pessoas, inclusive eles, participem, né? Para que a gente possa ver um horário melhor para todos. Eu acho que aí fica bacana, né? A gente não é impor, eu quero nesse horário. Não, a gente tem que fazer um negócio que fique bacana para todo mundo. Para que possa facilitar eles, então quem estuda, até trabalha, tem outros compromissos, etc. Então é um sábado por mês, 1 hora, 1h30 no máximo. Não é aquilo que não posso ir. Então a gente já resolve. Porque eu vou intercalar um atendimento que a gente não tinha aqui. Muita gente chama de atendimento fraterno, né? Muitas casas espíritas chamam de atendimento fraterno. Como eu mudei a palestra para Diálogo de Luz, esse atendimento ele vai chamar Desatando Nós, né? Nós vamos desatando nós, né? Vai ser uma conversa, vai ser um momento, então vai ser uma quarta-feira, né? E aí a gente vai ter um acolhimento até terapêutico, óbvio, e a parte espiritual. Então vamos jogar, tá? E isso nós vamos começar em agosto. Então agora eu tenho julho para preparar, adequar, né? Para agosto a gente começar esse outro atendimento aqui. Então vai ser a quarta-feira, uma sim, uma não. A gente vai ver o horário, vai ver as pessoas, vamos sentar. Não é psicografia, não é outra coisa, é o acolhimento fraterno. O que é acolhimento fraterno? Né? Sentar, conversar, falar. Às vezes não quero falar, vou ouvir. Às vezes eu preciso de alguém para me ouvir. Tem gente que tem necessidade. E chama caridade. Caridade não é só financeira, não, material. Caridade, às vezes, você empresta o seu ouvido para o seu irmão. O seu irmão quer falar.
Você só ouve. Você não imagina o preço que isso tem. Um abraço bem dado, às vezes, é uma caridade que você não imagina. Então, por exemplo, caridade é muito mais que isso, né? E aí a gente vai ter esse atendimento, né, que vai começar aí em agosto. Então agora a gente vai alinhavando e a mocidade também. Tudo a gente divulga nas redes sociais, tá? Por exemplo, vai ter um atendimento sábado, dia 12 de julho. Só que eu preciso que quem vem no sábado diga número de pessoas, não nome. Eu preciso de número, preciso de quantidade. Por quê, André? Eu explico lá, mas vamos lá. Aqui é uma casa alugada com todas as suas despesas. Eu não vou falar mais. Água, luz, aluguel, material e por aí vai. Da onde que essa casa se mantém? Da cantina, do bazar e da nossa refinha. A gente mantém a casa. Porém, eu sempre digo, não é obrigado a adquirir alguma coisa, pelo amor de Deus, tá? Então, eu preciso adequar a minha cantina ao número de pessoas. Para não faltar, mas também para não ter desperdício. Por isso que eu peço. Então, é só dizer assim, 3, 1, 2, 10, 5, acabou. Porque depois eu somo, né? Nós estamos em 20, 25, tá bacana, tá um número bom, né? Mas aí a gente soma e prepara tudo para atender esse número de pessoas, tá bom? É só por isso. Ali tem uma peruca, para quem está vindo a primeira vez, não se assuste. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, a peruca, será que é alguém que desencarnou, né, e deixou a peruca ali? Não, a peruca é um projeto do centro. Quem tem cabelo comprido, quando corta esse cabelo, a gente fica feliz, porque esses cabelos são transformados em perucas. E essas perucas são cedidas, são doadas às pessoas que passam pelo tratamento do câncer. Aqui em Guaratinguetá tem a Casa Ato, Casa de Apoio ao Tratamento Oncológico, né? Então ali, essas peruquinhas ali, são doadas ali às nossas irmãs que são cuidadas, acolhidas. É uma casa que é totalmente, ela é filantrópica, sem fins lucrativos, tá certo? Eu sei que a Cris está ali, mas ela vai esperar, tá vendo? Ela é boazinha, né? Então assim, tem esse acolhimento. Nós acolhemos algumas famílias com cesta básica também. Nós temos um projeto da gestante. A gestante, além da cesta básica, ela é acolhida com cesta básica. Ela recebe o enxoval do bebê no 8º mês, roupinha, banheirinho, fralda de pano. Para não dizer, eu acho que 100% que está aqui, criado na fralda de pano e ninguém desencarnou por isso. Então o projeto nosso é fralda de pano. Tá? Agora, em julho, é o mês espírita, aqui da cidade. Cada casa espírita tem uma palestra, a gente vai ser divulgado aí, Diógenes, os irmãos Altino, o Amor e Luz, ali do centro da cidade, nós, então a gente está. Em agosto, tem um cartaz ali que é o Seminário dos Jovens, o 11º Seminário dos Jovens aqui da região, de todas as casas espíritas. Quem pode participar? Só o jovem? Não, os pais também podem. Então vai ter um momento lá dos pais. Quem quiser ir no Facebook, no Instagram do centro, já tem o link lá para inscrição, né? Que tem a inscrição para saber, para poder se preparar tudo também lá, tá? E aí, então a gente divulga. Por isso que eu falo, quem puder seguir ali, tá certo? O objetivo não é ganhar seguidor, mas quanto mais seguidor, mais a doutrina é divulgada, né? E o objetivo é esse, é poder levar a doutrina para quebrar essas barreiras, que a gente fala assim, nossa, né? Eu não imaginava que casa espírita, que era isso. Às vezes a gente acha que ia ver gente caindo, né? Eu brinco, às vezes falo assim, mas eu falo sério, eu falo sorrindo, mas é sério, tá? Mas é meu jeito, porque às vezes a gente vai na casa espírita e tem medo. Você fala assim, nossa, eu vou ver gente caindo, espumando pra boca. É o que a gente ouve por aí, é o que as pessoas falam. E é o que não acontece. Você tá vendo a diferença? Né? É o que não acontece. Então assim, nós viemos em busca de uma carta. Está dentro da Bíblia. Vou falar só esse fechamento e vou ler a carta. A Bíblia tem uma passagem quando Moisés e Elias vêm conversar com Jesus. Na transfiguração. Eles já estavam
desencarnados, ou trazendo na linguagem popular, já eram mortos. Jesus sobe no monte para orar, na transfiguração, e naquele momento ali, Moisés e Elias vêm conversar com Jesus. Ali mostra para mim várias coisas. Primeiro, a imortalidade da alma. Ou seja, o espírito tem vida. E Jesus foi bem claro nisso. Jesus disse assim: quem crê em mim tem vida e vida eterna. Então, o espírito não morre. Muita gente critica a doutrina espírita, até se falar que vai numa casa espírita buscar uma psicografia, que fala que a gente deve deixar os mortos, nós estamos incomodando ele, porque a doutrina espírita acredita na comunicação dos mortos. Se aquele momento ali, da conversa de Moisés e Elias com Jesus, aquilo ali é o quê? O que eu chamo aquilo? Comunicação dos espíritos. Era dois espíritos falando com Jesus. Então nós não estamos inventando nada, né? Ninguém está fazendo nada que desagrade a Deus, tá? Então assim, sempre eu cito isso para que a gente possa falar assim, nossa, porque eu sei, muita gente ouve isso. Não pode. Lá, nada mais do que foi isso. Imortalidade da alma, comunicação dos espíritos. Dois espíritos vieram conversar com Moisés, com Jesus. Aí alguém vai dizer assim, já vou dar a resposta também. Ah, André, mas ali era Jesus. Ok, mas ali era Moisés e Elias, gente como a gente. Qual é a diferença de Moisés e Elias pra gente? Teve dor de dente, chorou, ficou resfriado. Moisés e Elias foram duas pessoas que tiveram uma missão. Foram escolhidos e tal. Dois seres humanos, normalzinho. Porque tem gente que, mas Jesus. Não estou falando de Jesus agora com todo o meu respeito e meu carinho. Estou falando dos dois. Qual era a diferença deles pra gente? Duas pessoas normais. Deixar a Cris. Boa noite a todos. Nós abrimos a rifinha, saiu o nome Jaqueline. Como esse nome não foi escolhido, nós fizemos um sorteio. Saiu o nome Roberta. Quem comprou Roberta foi a Carmen. Tá bom, pessoal? Quem quiser ver. Aí, como ela não tá aqui hoje, a gente vai guardar pra ela, tá bom? Muito obrigada pela atenção. É que eu guardei que eu estava com saudade dela, e por isso que eu deixei ela um pouco aí na frente. Vocês entenderam, né? É que quando não sai, aí a gente sorteia aqueles que compraram ali e fica entre os que... Fábio, meu filho, eu estou junto ao seu avô José e à sua avó Yolanda, filho. E claro, eu recebi o nosso... Se eu ler errado, você me perdoa. Ravi. Ele está bem. Retornou para junto do pai. E agora aqui, eu continuo a cuidar dele também. Ele está daquele jeito. Daquele jeito dele, filho. Abanando o rabo. E claro, que eu abracei ele aqui muito. Inclusive eu disse que eu estaria hoje te abraçando, até levando notícias dele. Filho, eu te amo. Eu estou bem. E pode ficar despreocupado. Eu sei que amor não faltou ao nosso menino de patas. O Ravi, eu quero deixar para o Gabriel, o Gilberto, a Aline, a Ludmila, a Cláudia, a todos o meu abraço desse lado da vida e poder dizer que eu te amo e muito. Tenho muito orgulho de você, meu filho. Você sabe que se dependesse só de mim, eu ficaria horas aqui falando, mas esse foi o meu tempo no ditado. Fica bem, estamos todo bem, inclusive o Ravi. Beijo do pai, Gilberto Alves Diniz. Às vezes a gente pergunta assim, né? Por que quando termina de ler a carta, a gente bate palma? Quando alguém faz aniversário, comemora, naquele momento ali a gente bate palma para aquela pessoa comemorando com ela. Esse é aquele momento que a gente comemora com quem pôde escrever aquele espírito e com quem está recebendo a carta. Não é para o André, tá? É só para entre eles. Alexandre, meu filho,
Estou junto da Irene, a sua mãe, para hoje poder trazer o nosso colo de pai e mãe e dizer que ficamos em paz. Desde que chegou aqui, nós já estávamos cuidando de você, meu filho. E aqui, quando eu cheguei, o seu avô Martim, a sua tia Ruth, já eu encontrei. E a sua avó também, meu filho. A Irene, ela está muito bem. E claro, que aqui nós rezamos e já estamos felizes com você. Com você, Alexandre. Hoje é o abraço do seu pai e da sua mãe para cuidar das saudades. Amamos você. Jorge Ernesto Goldschau. Daisy, minha filha, a mãe já fica toda alegre, eufórica, aqui nesse lado, quando eu ouço você e o nosso Davi, o meu neto, dizer: vovó, escreve para mim. Não imagina como que a mãe se alegra aqui, filha. Eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor. Meu maior orgulho é de ver você, a minha filha, que fez de tudo por mim. E aqui nessa casa, quando eu entrei e eu ouvi falar do projeto da peruca, logo eu me emocionei. E eu lembrei quando eu recebi os seus cabelos, minha filha. Eu te amo além da vida. Amo os seus irmãos também, o seu pai. Todos vocês são a minha família. Aqui eu estou curada. Hoje eu entendo muitas coisas. Antes eu pensava ser o fim, que tudo acabaria e eu não iria ver o meu neto nascer. Mas eu fiz mais do que isso. Eu pude estar junto a vocês até ali na UTI. Eu estive sempre junto, minha filha. Amo muito o nosso Benício também. Leva o meu beijo da mãe para a Aline. Leva o beijo da mãe para a Aline. Eu te amo, Daisy. A mãe vai precisar deixar a caneta. Te amo muito. Amo todos. Terezinha Maria de Jesus e Melo Souza. Lívia, minha filha, hoje a mãe vai ser rápida no ditado, mas eu ganhei a permissão de poder trazer o meu abraço desse lado para você e a minha neta também. Quando chegar na sua casa, dê um beijo nela ali, filha. E nesse momento, seremos nós três juntas, se abraçando, e a mãe, ela está bem. Você pode ficar em paz. Eu te amo, mas agora eu preciso encerrar. Beijos da mãe. Nazira Salomé Lasmar. Nós vamos fazer a nossa prece para a gente poder entregar os bilhetes. Os bilhetes, o recado, é quando o nosso ente querido ainda não escreveu, já escreveu, mas hoje, através de um espírito amigo chamado Antônio Luiz, ele traz alguma notícia para a gente. Isso nós chamamos de bilhete ou de recado, tá? Então, assim, nesse momento, às vezes eu falo, por isso eu quero dizer obrigado, Jesus. Obrigado pela vida. Obrigado porque tem cuidado de cada um de nós. Nós assim agradecemos, que assim seja. O recado é só levantar a mão, que ele vai chegar até você. Aqui na frente está o seu Gilson, ali deve estar a dona Maria Lúcia. Eduardo Malta de Souza. Iraci Oliveira Mota Nunes. Cristina Aparecida Rocha dos Santos. Deus abençoe. Gratidão a todos. Um beijo no coração.